Eu não sei vocês, mas eu quase dormi naquele jogo de ontem do Botafogo diante do Boa Vista. Que jogo horroroso, que jogo sonolento, que jogo péssimo de se assistir. Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Antes, porém, pedindo a você que deixe seu like, deixe seu comentário. Se você for novo por aqui, dê essa moral pra gente, inscreva-se no canal, o canal tá ficando legal. Estamos aí com 2.499 inscritos no momento em que estou gravando esse vídeo. E se você for lá e fizer a sua inscrição, esse canal cresce ainda mais. Ultrapassamos a barreira de 1 milhão de visualizações. E eu agradeço demais a você que está aí do outro lado, que tem sido nosso parceiro, que tem dado essa moral pra gente, valeu? Fica junto com a gente aí, o Central Fogo agradece demais. Galera, jogo de ontem do Botafogo, péssimo jogo, jogo horroroso, jogo sonolento, todo mundo sem vontade, ninguém queria estar ali, nem do lado do Boa Vista, que precisava, nem do lado do Botafogo. Essa foi a grande realidade de ontem. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade de entender alguns jogadores de futebol. Confesso para vocês que eu tenho dificuldade. Se eu jogo numa equipe e eu não sou titular, e tudo que o cara que joga a bola quer é ser titular. O cara quer estar jogando, o cara quer aparecer. Se eu estou nessa equipe, eu vou fazer de tudo para ser titular. Eu vou fazer de tudo para poder me manter ali entre os 11 titulares. Mas não é isso que a gente vê acontecer. Não é isso. Infelizmente, no futebol, tem jogadores que se acomodam. Ontem, Tuco, o Joaquim Correia, o Arthur Cabral, Arthur, Celtinha, entre outros, tiveram a oportunidade de entrar jogando. E por que esses caras não conseguem render? Por que esses camaradas não conseguem dar o seu melhor? O Arthur Bachotinho ainda tem uma coisa a favor dele. Ele corre. Não produz, mas corre. Tenta partir para dentro. Não produz nada, mas corre. Agora, Tuco Correia, Arthur Cabral, dá sono. Dá sono. Ninguém jogou rigorosamente nada. Eu achei mais interessante ver os garotos jogando ontem do que os chamados veteranos da equipe. Fracos, limitadíssimos, sem vontade, sem tesão, sem menor ânimo de estar ali. Ninguém queria estar ali. Com relação a esse emaranhado de gente preguiçosa, eu gostaria de destacar só um jogador, que apesar de não ter sido nenhum craque da partida, mas ele tem um sentido de liderança que eu achei bacana e de organização da equipe, que é o Arthur Novaes. É um garoto. Mas para quem estava assistindo o jogo ontem, tentando analisar aquela coisa horrorosa que estava acontecendo dentro de campo, deu para perceber que ele faz uma função que ele fica orientando os defensores o tempo todo. Joga para cá, joga para lá. Nem sempre os caras obedeciam, é verdade, mas ele orientou a equipe o tempo todo que esteve em campo. O tempo todo ele orientou a equipe. Jogadores mais veteranos, às vezes, não gostam muito de estar dando esse tipo de moral, porque é o garoto, né? Aí a gente via que ele mandava jogar para um lado, tentando organizar, e os caras faziam exatamente o inverso. Talvez para não aumentar ali a liderança do menino. Mas ele tem essa liderança, ele tem esse sentido de organização dentro de campo, de orientação. Um voto de louvor aqui para o Arthur Novaes. De resto, nada prestou. É absurdo
o que esses jogadores do Botafogo fazem dentro de campo. Ah, o jogo não tinha importância? Não tinha importância. Para mim, eu já falei isso aqui várias vezes, para não parecer incoerência da minha parte, e não é incoerência, eu estou andando para o Campeonato Carioca. Muito menos ainda muito mais ainda, né? Para essa Copa Rio, que é a consolação do Campeonato Carioca. Estou nem aí. Eu já falei aqui que eu não acho legal o Botafogo fazer a vergonha que fez o ano passado, de ficar em 9º lugar num campeonato ruim desse. Então o Botafogo tem obrigação de ficar no mínimo entre os 4 do Rio de Janeiro, que esse ano mais uma vez não conseguiu. Mas apesar de achar que isso não tem valor nenhum, a gente quer ver o Botafogo jogando bola, quer ver o Botafogo desenvolvendo um bom futebol. E isso, sinceramente, não aconteceu. Essa é a indignação. Esse é o aborrecimento que traz pra gente. Porque apesar de não valer nada, o time tem que jogar. Tem que mostrar entrosamento. Tem que mostrar vontade. Porque terça-feira tem um jogo importantíssimo diante do Barcelona de Guayaquil. Esse sim vale alguma coisa. E você vê Tuco Correia, Arthur Cabral, Natan Fernandes. Tu vê esses caras jogando do jeito que jogaram ontem, você vai esperar o que desses caras diante do Barcelona? Dá para você acreditar que esses caras que jogaram ontem vão fazer alguma coisa na terça-feira? Não vai, pô. Não vai. Não tem vontade, não tem ânimo. Um monte de cara anestesiado, pô. Não vai mostrar. Esse que é o grande problema. Se você vê o cara com vontade num jogo ruim, num jogo pequeno, porra, você fala assim, pô, se num jogo pequeno esse cara tá desse jeito, porra, num jogo grande, importante, esse cara vai dar a vida. Mas você não vê o cara fazendo nada disso. Você não consegue acreditar que dali vai sair alguma coisa que preste. Essa é a minha visão. Foi isso que eu vi no jogo de ontem. Então, Martim Anselmo vai ter que se desdobrar aí para poder fazer frente ao Barcelona de Guayaquil, porque se contar com esses caras aí, ele tá ferrado. Galera, era isso que eu queria falar sobre o Botafogo hoje. Um jogo ruim, sonolento, fraco. Vi o jogo até o final. Confesso que em alguns momentos desviei o olhar da televisão porque estava me cansando aquele jogo horroroso de toques para trás o tempo todo, de toques para o lado. Mas, por obrigação daquilo que eu tenho que estar fazendo aqui, que é trazer conteúdo para vocês, eu vi o jogo até o final. Horroroso, muito fraco, mas é o que tínhamos. Bom, se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se for novo, dê essa moral pra gente, inscreva-se no canal. Aqui você é muito bem-vindo, valeu? Ótimo domingo a todos e até a próxima.